Bem-vindos ao Nerdista 2, eu sou o Diego e hoje vamos aprender a jogar o jogo Dinosaur Island Roll and Write. Esse jogo ainda não foi lançado no Brasil, ele é da Pandasaurus. É um jogo para 1 a 4 jogadores que vai de 30 a 45 minutos e indicado para jogadores com mais de 10 anos. Bom, e pensando em facilitar, né, pra galera que vai importar esse jogo aí, ele tá disponível lá no Chain da Mia, né, a gente já até falou em outros vídeos aqui. Como o manual tá em inglês, a gente decidiu fazer um vídeo de regras para facilitar aí a todo mundo e quem sabe também popularizar um pouco mais esse jogo maravilhoso aí para vocês, tá certo? Vamos às regras. A primeira coisa a se fazer no setup é colocar o tabuleiro no centro da mesa. Depois, pegue as cartas de construções e separe-as. Construções simples e construções avançadas. A construção avançada ela tem um símbolo aqui que difere das simples. Agora, com as cartas de construções já separadas, embaralhe e coloque aleatoriamente 3 cartas do lado esquerdo do nosso tabuleiro. Então, lado A, construção B e construção C, sempre seguindo a indicação aqui no tabuleiro. Depois, faça a mesma coisa com as cartas de especialistas. Note que as cartas de especialistas avançadas também vêm com o mesmo símbolo. Separe-as. Agora, após embaralhar, coloque aleatoriamente 3 cartas de especialistas do lado direito do nosso tabuleiro. O jogo também traz cartas de objetivos que são utilizadas no modo solo. Mas nesse vídeo a gente não vai abordar essas regras. Lembrando que nós estamos fazendo uma partida para 2 jogadores e o tabuleiro ele tem um lado diferente, onde a indicação fica aqui de 2 a 3 jogadores e aqui para 4. Então preste atenção na hora do setup. Pegue o marcador, que é o cubinho rosa que vem junto com o jogo, e coloque na primeira indicação da primeira season do jogo. Aqui em cima, onde o jogo é separado por 3 temporadas. A primeira, a segunda e a terceira. Coloque no primeiro espaço. Agora, pegue todos os dados que vem na caixa e separe 2 dados para cada jogador mais um. Então, no caso, para uma partida para 2 jogadores, que é o que a gente está fazendo, vou pegar 2 dados para um jogador, 2 dados para o outro jogador, mais um. O resto volta para a caixa. Agora, entregue para cada jogador uma folhinha com o espaço do parque, mais uma folha com as atrações e os especialistas. Também mais uma caneta para anotações. Agora, todos os jogadores farão um círculo na primeira linha de cada espaço do DNA básico, ou seja, espaço amarelo, vermelho e azul. O próximo passo é cada jogador ir no campo de construções e ver o valor de cada construção. Construção A, B e C. E como isso é verificado? A construção A, vamos aqui na cartinha A, ela vale 8 moedas. Então aqui no meu espaço que eu tenho 10 moedas, eu elimino 2 moedas. Então, a construção B, ela vale 7, então aqui eu elimino 3 moedas. E a construção C vale 8 moedas, então eu elimino 2. Nessa segunda folha, realizamos também a mesma ação, só que agora com os especialistas. O especialista A custa 4 moedas. Aqui no espaço eu tenho 5, eu elimino 1. O B custa 4 moedas e o C também. Nesse jogo, a definição do primeiro jogador é simplesmente a primeira pessoa que contar uma piada de dinossauro. Caso isso seja um desafio, você pode escolher aleatoriamente. Entregue o token de primeiro jogador ao jogador definido e no sentido horário, todos os outros jogadores ganharão DNA extras. O segundo jogador marcará um círculo no DNA verde. O terceiro jogador marcará um círculo no DNA verde e no roxo. E o quarto jogador marcará um círculo no DNA verde, roxo e no laranja.
Mas como aqui estamos organizando uma partida para 2 jogadores, ignore esse passo. Pronto, agora você está apto a jogar uma partida de Dinosaur Island. Nessa parte aqui da folha estão os nossos estoques de DNA. Os 3 primeiros são os DNAs básicos e os 3 últimos são os DNAs avançados. Toda vez que a gente ganhar um DNA, a gente marca um círculo na cor correspondente. E toda vez que a gente usar o DNA, a gente marca um X nesse círculo que estava disponível. Para ganhar DNAs é através dos dados que jogamos no início de cada rodada. Nesse caso, ganharíamos um DNA verde e um DNA vermelho. A parte aqui de baixo da primeira folha é onde nós podemos construir os nossos dinossauros. Eles são separados por 3 categorias. A primeira são os herbívoros, os pequenos carnívoros e os grandes carnívoros. Note que, para fazer esse primeiro dinossauro como exemplo, nós precisaríamos ter no nosso estoque um DNA amarelo e um DNA vermelho. E esses recursos aqui ao lado são bônus que a gente ganha toda vez que a gente constrói um novo dinossauro. Lembrando que cada dinossauro tem 4 espaços disponíveis, são essas bolinhas brancas. Ou seja, dessa espécie de dinossauro, nós só podemos fazer 4 por jogo. Nessa área que fica aqui em cima é a área da segurança do nosso parque. Toda vez que nós adquirimos a segurança, que é representado por esse cadeadinho aqui de mais, nós marcamos um círculo no espaço mais à esquerda. E toda vez que nós ganhamos ameaças ao longo da partida, nós marcamos um pontinho nesse espaço. Como exemplo, esse dado nos daria 2 pontos de ameaça. É só seguir a indicação aqui do próprio tabuleiro. Toda vez que aparece um pontinho vermelho no jogo e nós ganhamos, marca um pontinho. Toda vez que ganha um cadeado amarelo, marca-se um círculo. Os dados também apresentam a possibilidade da gente ganhar moedas. Essas moedas podem ser utilizadas imediatamente, tanto para fazer construções, para pagar especialistas ou pagar especialistas avançados. Ou também podemos deixar no nosso cofre. Nesse caso, o cofre de moedas tem apenas 5 espaços. Ou seja, mesmo que eu tenha marcado 5 moedas e utilizado as 5 moedas ao longo do jogo, eu não poderei preencher novamente esse espaço. Uma das possibilidades do dado também é adquirir atrações para o nosso parque. Note que as atrações estão sinalizadas aqui na segunda folha e temos 3 tipos de atrações. Temos as lojinhas, temos os brinquedos e temos também as lanchonetes. Note que eu posso ter até 4 lojas de roupa dentro do parque, 4 brinquedos e também 4 lanchonetes. E por fim, temos a face com a barra, ou seja, toda vez que cair desse lado, nós, o jogador, poderemos escolher um ou outro benefício e não os dois. Nesse caso, o jogador deveria decidir entre ganhar mais um ponto de segurança ou mais um DNA avançado. A segunda seção da segunda folha é destinada aos especialistas. Aqui podemos contratar chefes de segurança, guias e também cientistas, que são especialistas simples, no custo de 3 moedas, e também podemos contratar especialistas avançados, que são os especialistas indicados aqui no nosso tabuleiro. Especialista A, B e C, cada um com o seu custo. A contratação é muito simples. Se na minha rodada eu ganhar uma moeda no dado, ao invés de destiná-la ao meu cofre, às minhas construções, eu utilizo para contratar um dos especialistas. Então, nesse caso, eu poderia marcar um X, gastando uma moeda para começar a contratação do meu especialista. Após ter adquirido o número total de moedas para a contratação de um especialista, eu assinalo que agora eu tenho esse especialista e ganho o benefício marcado com o símbolo de raio, marcando que é um benefício instantâneo. A sinalização abaixo
com a setinha branca, ela vem só no final de cada turno. Nesse caso, eu ganharia 2 seguranças. No caso de uma contratação de um especialista avançado, eu marco que agora eu possuo esse especialista, vou até a carta do especialista indicado, nesse caso é o especialista B, vejo qual é o recurso instantâneo. Nesse caso aqui, eu teria que decidir entre esses 3 benefícios, um desses 3, e esse outro benefício ele vai acontecer só no final da nossa rodada. A terceira parte da nossa segunda folha é destinada ao Dinotour. Esse Dinotour eu vou explicar melhor depois que a gente entender como o nosso parque nasce. A quarta parte é a parte da empolgação. Ou seja, toda vez que fazemos alguma coisa muito legal no nosso parque, os nossos turistas ficam mais empolgados e a gente ganha mais recursos e mais prêmios. A empolgação é adquirida por diversas formas aqui no nosso jogo. Ou seja, por construir dinossauros. Por exemplo, nesse caso, eu construindo um carnívoro grande, eu precisaria gastar um DNA verde, um roxo, ganhar 2 ameaças, 3 empolgações e 5 pontos de vitória. Essas 3 empolgações, elas entrariam aqui. 1, 2, 3. Note que, como não trata-se do símbolo de raio, esses benefícios não são imediatos. A quinta seção da nossa segunda folha é a seção destinada às mortes, ou seja, acidentes que vão acontecer no seu parque toda vez que recebemos visitas. E esses acidentes são definidos pelo nível de segurança que o nosso parque encontra-se na hora que os visitantes chegam. Então, se no final do seu turno você terminar com mais segurança do que ameaças, ok, o seu parque está seguro. Mas, se o seu parque terminar com mais ameaças do que segurança, o seu parque sofreu 2 tragédias e você deve assinalar aqui nessa etapa. Se na hora de assinalar aqui no campo de acidentes você circular um ponto de exclamação, significa que uma pessoa morreu dentro do seu parque. Ou seja, você precisa arcar com essas consequências. Mas essa parte do que o jogador vai ter que pagar, eu explico depois. E como funciona um turno? É muito simples. O primeiro jogador pega o saquinho que vem junto com o jogo, coloca todos os dados da partida aqui dentro, sorteia e retira aleatoriamente os 5 dados e dispõe na mesa. Agora, seguindo a ordem do primeiro jogador com um token, ele vai pegar um dado à sua escolha. Então, o primeiro jogador pega um dado, o segundo jogador pega um outro dado, o primeiro jogador pega outro dado e o segundo jogador pega mais um dado. O dado que sobrou será utilizado, compartilhado pelos dois. Agora, simultaneamente, os jogadores ganharão os benefícios escolhidos. O primeiro jogador ganhará a sua atração vermelha, que é no caso a lanchonete, e terá que escolher aqui, de acordo com esse dado, uma segurança ou um DNA laranja. Enquanto o segundo jogador ganhará 2 DNAs amarelos e um DNA roxo e um vermelho. Ignore todo e qualquer símbolo de ameaça que estiver presente nos dados escolhidos. O quinto dado que sobrou, ele dará o benefício para cada um dos 2 jogadores. Nesse caso, cada um ganharia um DNA verde, porém, os 2 ganhariam 2 pontos de ameaça para colocar na sua área de segurança. Na segunda etapa, cada jogador utilizará os seus dados escolhidos e o quinto dado será ignorado. O primeiro jogador ele vai ter que posicionar um dos seus dados nesses 5 campos aqui e vai receber o seu benefício alocado. Se o primeiro jogador alocar o seu primeiro dado aqui nesse primeiro campo, ele poderá fazer até 4 dinossauros no seu parque. Mas, se a escolha dele for o segundo espaço,
ele vai optar entre ganhar 2 moedas instantaneamente ou ganhar 2 seguranças para o seu parque. Mas, se a escolha dele for esse terceiro campo, ele ganhará 2 DNAs básicos ou 1 DNA avançado para a sua estação. O quarto espaço, ele dá a opção de duplicar a face do dado colocado. Ou seja, nesse caso, a pessoa que colocar esse dado vai ganhar 2 vezes esse benefício e todos os outros jogadores ganharão uma vez. Nesse exemplo, o primeiro jogador ganharia 2 DNAs roxos e 2 DNAs vermelhos, e todos os outros ganhariam um roxo e um vermelho. E no quinto espaço, ele vai optar por ganhar 3 ruas ou uma atração. Lembrando que no quarto espaço você não pode copiar a atração, ou seja, eu não posso alocar um dado de atração e querer ganhar 2 atrações nessa escolha. E a ordem de alocação de dados é a mesma do turno. O primeiro jogador escolhe o seu espaço. Pode realizar as suas ações. O segundo jogador escolhe o seu outro espaço. Após o outro jogador ganhar os benefícios, o primeiro jogador retorna e aloca o seu dado em outro espaço. O segundo jogador agora tem um dado e ele pode alocar em 2 espaços. Porém, se ele quiser alocar no espaço onde já tem um dado que não seja o dele, ele pode. Mas ele vai receber o número de ameaças do dado abaixo. Nesse caso, ele receberia 2 ameaças para poder fazer a mesma ação que o seu oponente nessa rodada. Lembrando que, a qualquer hora, você pode trocar 2 moedas por um DNA avançado, ou uma estrada, ou um ponto de segurança. Após toda a alocação de dado realizado e todo mundo tem ganhado seus benefícios, o cubo de rodada é alterado para a próxima rodada. Toda vez que a gente ganha atrações ou constrói dinossauros e ruas, nós temos que desenhar aqui nessa área em branco o layout do nosso parque. E é muito simples. Então, no nosso exemplo, como estamos adquirindo aqui uma praça de alimentação, nós vamos aqui na segunda folha e vemos qual é a forma geométrica. E temos que desenhar na nossa área. Lembrando que eu posso desenhar em qualquer orientação, posso rotacionar, eu só não posso deixar de desenhar exatamente essa forma. Se, no caso for o seu primeiro desenho, lembre-se que as pessoas entram no seu parque sempre pelo símbolo aqui do HQ, ou seja, a primeira forma tem que ser sempre ligada a essa área. Fez uma atração, assinale na área correspondente. Agora fazendo dinossauros. No nosso exemplo, eu vou fazer essa primeira categoria aqui do dinossauro herbívoro. Então eu gasto um DNA amarelo, um DNA vermelho, assinalo aqui que eu já fiz a primeira espécie e tenho que fazer essa representação aqui. Nesse caso é um quadrado com 4 espaços. Lembrando que a regra é que eu nunca posso fazer um desenho colado no outro e nunca posso também fazer diagonal. Diagonal não conta como espaços interligados. Para facilitar o entendimento de qual forma representa aqui no seu parque, é destacado para cada espécie de dinossauro a primeira letra. Então, nesse caso, é indicado desenhar a letra B. Note que essas 2 áreas do seu parque não estão interligadas. Para interligá-las, é necessário ter uma rua. Essas ruas podem ser adquiridas tanto no dado, que também tem o seu espaço de reserva aqui também de 5 unidades. Também podem ser adquiridas no 5º espaço do nosso tabuleiro ou trocando 2 moedas a qualquer hora do jogo. Para o nosso exemplo, digamos que eu tenha uma rua na minha reserva. Nesse caso, onde eu estou desenhando no meu parque, eu posso, na hora, utilizar essa rua
e ligar esse espaço. O espaço de rua equivale a um quadradinho. O espaço de rua pode ser tanto vertical quanto horizontal ou uma curva. Sempre utilizando o espaço de um quadrado. No caso de já ter adquirido uma construção por meio das moedas, assinalamos a construção que acabamos de adquirir, pegamos a sua carta, vemos a forma e podemos fazer em qualquer espaço no nosso parque. Lembrando que é sempre importante fazer as construções interligadas às outras construções. Nesse caso aqui, eu posso fazer essa forma geométrica de qualquer forma. Eu posso rotacionar, eu só não posso fazer uma forma diferente da apresentada na carta. Lembrando que essas cartas me dão um bônus imediato e também pontos de vitória específicos para cada construção. Na hora da construção, também é importante analisar que o nosso parque ele contém algumas saídas e cada saída tem o seu ponto de vitória. Então é importante conduzir os visitantes do seu parque a essas saídas. No fim da segunda rodada, nós temos a hora que os visitantes vão no nosso parque. E esse momento acontece 3 vezes durante o nosso jogo, no final da primeira temporada, da segunda e da terceira. Nesse momento, vamos à segunda folha e fazemos as ações indicadas com a seta branca. Na primeira etapa da segunda folha, verificamos aqui em atrações quais são as atrações presentes no nosso parque e também ganhamos o benefício do espaço indicado pela seta branca. No nosso exemplo, nós temos uma praça de alimentação. Então, nesse caso, ganhamos uma moeda. Lembrando, podemos tanto guardar a moeda quanto utilizar para a contratação de outros especialistas ou construções. Eu vou guardar. Na segunda seção aqui da nossa segunda folha, nós vamos agora aos especialistas. Eu só tenho um especialista simples contratado e ele me dá um ponto de segurança. Eu também tenho um especialista avançado e eu preciso verificar quais são os benefícios da carta B. Nesse exemplo, eu teria que escolher entre uma moeda, uma segurança ou uma rua. Nesse caso, eu ficarei com a segurança. Na terceira etapa, nós faremos o Dino Tour, ou seja, vamos assinalar qual foi o percurso que os visitantes fizeram no nosso parque. Vamos tomar aqui como exemplo o nosso parque inicial. Então, os nossos visitantes entraram pela HQ, passaram aqui por essa atração, passaram pelo nosso dinossauro e, mesmo que eu tenha um caminho ligando um espaço, eu tenho outro caminho ligando para uma saída. Então, toda vez que encontro uma saída, os visitantes vão embora. Então, o meu percurso foi: vieram daqui, passaram para cá e foram embora. Eu assinalo os pontos dessa saída e um X em cada espaço aonde os nossos visitantes passaram. Então, um X aqui e um X aqui. Agora, na quarta etapa da empolgação, eu ganho um círculo para cada X que foi assinalado no meu parque. Ou seja, quanto mais lugares os nossos visitantes visitarem, mais empolgação eu ganho como benefício. Nesse exemplo, 2x são iguais a 2 círculos. Agora, ativando a quarta etapa, eu ganho os benefícios ainda não assinalados na minha área de empolgação. Nesse caso, eu ganharia um DNA simples. Eu posso escolher entre esses 3 que são simples. Eu vou pegar o azul. Aqui eu ganharia uma moeda. Essa moeda eu também posso guardar. E ganharia uma segurança.
faço um círculo aqui na área de segurança. Voltando aqui à nossa área de desastres, eu preciso verificar o meu nível de segurança para saber se eu avanço aqui. No nosso exemplo, eu tenho mais ameaças do que segurança, ou seja, eu avanço o número de ameaças adicional à minha área de acidentes. Nesse caso, seria um só. Note que, passando por um ponto de exclamação, significa que uma tragédia ocorreu no nosso parque e a gente precisa arcar com as consequências. Nesse caso, eu tenho 5 opções de recursos que eu possa pagar como penalidade por ter acontecido essa tragédia no meu parque. Aqui eu posso decidir entre perder um dinossauro já construído na nossa área, eu posso perder 3 ruas construídas, eu posso perder uma atração, eu posso perder 4 DNAs disponíveis e também posso perder um especialista. Nesse caso, como eu só passei em um ponto de exclamação, eu preciso decidir. Aqui eu perderei 3 ruas, então eu assinalo um campo e excluo do meu parque as 3 ruas. Note que agora essas áreas danificadas são áreas destruídas, ou seja, não pode ser construído nada e também não posso atravessar essas áreas. Se eu quiser acessar áreas que estão próximas a elas, eu precisarei contornar. E também no nosso exemplo, essa área deixou de ser adjacente a essa, pois não tem mais rua lá. No fim de 3 temporadas, fazemos o último tour dos nossos visitantes no nosso parque e contamos para a pontuação final já assinalada na nossa segunda folha. E são elas: 2 pontos por cada herbívoro, 3 pontos por cada carnívoro pequeno, 5 pontos por cada carnívoro grande, 3 pontos por cada especialista. Ganhamos pontos de construção. Esses pontos de construção são indicados nas construções aleatórias de cada rodada. Ganhamos pontos também pelas saídas assinaladas que conseguimos encaminhar os nossos visitantes e também os pontos por cada linha completa na linha de empolgação. Ou seja, se no final do meu jogo eu terminei com uma linha completa e a segunda não, eu só ganho o ponto da linha completa. Nesse caso seriam 3 pontos. Caso eu exceda os 60 pontos de empolgação, eu anoto aqui o excesso e também ganho 1 ponto para cada excesso. Também ganho 1 ponto a cada 2 itens de DNA que restarem no meu estoque. Aqui não faz diferença se é avançado ou básico. Eu perco 1 ponto para cada acidente que aconteceu no meu parque, ou seja, cada ponto de exclamação que eu ultrapassei. E se eu exceder o número de 20, eu perco 2 pontos para cada excesso desse número. E é isso, o jogador com mais números de pontos é o campeão do Dinosaur Island. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das nossas regras. É um jogo que parece muito simples, mas ele é repleto de regras e também é um desafio aí para os mais estrategistas. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e valeu!